Sejam muito bem-vindos a mais um Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando dessa vez da localização temática do podcast. Estou em Barranquilla, Colômbia, cidade natal da Shakira. Hoje estive inclusive vendo a estátua lá, tirei uma fotinha. Tem uma estátua, sei lá, de 5 metros da Shakira aqui na cidade. E como co-host hoje tenho mais uma vez a nossa querida Camila Vargas. Camila, como que você tá? Tá falando de onde? Olá, estou muito bem, obrigada. E estou falando finalmente de Assunção, Paraguai, minha terrinha querida, novamente de volta. E bom, eu quero aproveitar que eu estou com a fala e convidar o pessoal que está assistindo a gente aí pelo YouTube, Spotify, pela Apple Podcasts e quer participar ao vivo das gravações. Esse podcast está sendo gravado diretamente da nossa comunidade CETI. Então, se você quiser fazer parte e acompanhar ao vivo a gravação dos nossos programas, seja membro da nossa comunidade, além de poder participar ao vivo com perguntas, você também vai ter acesso à nossa comunidade, a outros membros e, claro, aos nossos consultores, aos nossos parceiros, enfim, uma comunidade aí com uma troca de experiência riquíssimas e que vale a pena. Se você também está assistindo a gente do Apple Podcasts e do Spotify, deixa aí o seu review, um comentário dizendo o que você achou do episódio, e no YouTube e nas demais aplicações, deixa aí também o seu like, enfim, compartilhe com seus amigos que você acha que vai gostar desse conteúdo. É isso. Vamos lá então. Hoje recebemos uma convidada especialíssima, a Gabi Vivas. A Gabi nasceu e cresceu entre a Colômbia e a Venezuela, já trabalhou na Exchange Kraken, é empresária fundadora da Global Spanish, uma empresa de ensino de idiomas, e ela também é especialista em consultorias de internacionalização e relocação para expatriados na América Latina. E ela é também a parceira da CETI para relocação na Colômbia, tema do podcast de hoje, inclusive, que eu estou fazendo a minha própria relocação na Colômbia, junto com a Gabi. Gabi, como que você tá? Tá falando de onde? Muito obrigada, Francisca, pela invitação. Estou falando agora de Califórnia, nos Estados Unidos. E agora estamos começando o dia, apenas são as 11 da manhã lá. E sim, hoje está começando e no outro lado do mundo está terminando o dia. Maravilha. Gabi, para quem não sabe, também compartilha desse estilo de vida nômade que todos os membros aqui desse podcast agora têm. Então, sei lá, semana passada a gente estava conversando, também estava pela América do Sul, agora cada um tá num lugar diferente. Gabi, fala um pouquinho pra gente, assim, pra quem não te conhece, pra quem não te segue ainda no Twitter, inclusive, sigam os nossos convidados aqui todos. Pra quem não te conhece ainda, como que você começou a entrar nesse ramo de relocação internacional e também idiomas internacional, né, que é um público mais voltado para expatriados, americanos, enfim, sendo que você começou trabalhando na Kraken. Qual que foi... Tô tentando pegar a conexão entre as duas partes da bio aqui. E tudo foi muito rápido também. Então, quando eu estava na Venezuela, eu cresci entre Venezuela e Colômbia, porque eu sou da fronteira colombiana. E sempre meus pais tinham que viajar para a Colômbia para poder fazer o que era a moeda, para trocar a moeda, porque nesse momento tínhamos a crise financeira, da inflação e tudo. E tudo isso mudou na forma como eu estava também vendo as oportunidades de fazer ou também de deixar o meu país. Então, quando eu deixei o meu país até os 18 anos, eu deixei minha cidade para fazer meu primeiro negócio na capital de Bogotá. Mas eu tinha necessidade também de ter um passaporte para poder ter oportunidades, porque a Venezuela não tinha o material para ter os documentos. Então, eu comecei a ter uma investigação de minha nacionalidade, de meus avós, de onde eu podia ter uma descendência colombiana. Então, meu pai me fala que minha avó, ele era colombiana. Eu fiz toda a investigação e depois disso toda a minha vida mudou.
Eu comecei a morar na Rússia, comecei a morar na França, eu viajei diferentes partes do mundo e isso abriu também muitas portas para colombianos e pessoas estrangeiras latinas, porque quando eu morei na Rússia, eu tinha uma empresa de intercâmbios estrangeiros, porque a Rússia pode receber estudantes. Então, em 2019, comecei a fazer este programa de educação. Eu voltei para a Colômbia, eu tinha pessoas que estavam interessados também para estudar com nós, com todos os convênios que fizemos com a Rússia na cidade de Krasnodar. E, infelizmente, o Covid aconteceu. E, então, eu estava na Colômbia, estava fazendo este projeto, mas eu precisava também fazer outras formas de investimento, então comecei com as línguas. E os meus clientes eram da Rússia e também europeus. E eu comecei esta academia de idiomas, mas também eu comecei a também trabalhar com todos os papéis de imigração muito antes, porque era muito difícil para mim de fazer tudo isso sem ter o dinheiro suficiente, ou também quando eu pagava para as pessoas, quando eu fazia coisas de imigração europeia, era muito difícil de obter a aprovação. Então, eu comecei tudo isso comigo e depois, anos depois, comecei a fazer os passaportes colombianos para minha família, meus primos, depois os passaportes, os vistos para a França, e vistos também para os estudantes da Rússia. E tudo isso e que começou e agora é o que eu estou fazendo. Eu acho muito legal essa história, porque a gente, inclusive, essa semana postou lá um tweet sobre cidadania por descendência na América Latina, né? Quais países até os avós, até os bisavós, enfim, muita gente está perguntando para que eu quero uma cidadania por descendência na América Latina, porque o brasileiro ele meio que já tem um passaporte muito bom, né? Mas no caso da Venezuela, você pegar um passaporte colombiano é um upgrade de, sei lá, 30 países a mais que você pode visitar sem visto, 40 países a mais, é uma diferença gritante, né? E não só países você pode visitar sem visto, mas simplesmente de conseguir um passaporte, né? De poder aplicar e o passaporte ficar pronto rápido, não ter que levar meses, e, enfim, para aquilo ficar pronto. E a conexão com a Rússia também achei muito interessante. Imagino que hoje em dia também, por conta da guerra, tenha diminuído um pouco a demanda internacional de estudantes, enfim, na Rússia, mas que inusitado. Talvez eu ouvi da Colômbia eu fui para a Rússia, comecei a fazer intercâmbios estudantis para lá. Se nota assim que você tem uma mentalidade bem empreendedora mesmo, né? De buscar diferentes maneiras de fazer negócio. Então, mas aí acabou que a pergunta que eu tinha feito antes eu ainda não peguei a conexão. E a Kraken? Como assim trabalhar na exchange de cripto? Em que ponto isso? Nossa, nossa, como a Kraken foi uma experiência muito boa, muito legal, porque quando eu estava na Rússia, eu comecei também a escrever muitas coisas no Twitter, no X agora, sobre diferentes coisas que eu estava olhando, tipo muitas pessoas de iraníes, por exemplo, pessoas de Geórgia, que estavam falando muito de Bitcoin nessa época. Em 2017 eu falei de Bitcoin a primeira vez e também isso aconteceu em minha vida, que também mudou em 2017. E quando eu estava na Rússia, eu conheci muitas pessoas que também falavam de Bitcoin como esta reserva de valor, como esta moeda, mas para mim era como tipo investimento. E depois, quando eu voltei na Colômbia, eu estava fazendo meu negócio de línguas estrangeiras, mas também estava lendo todos os dias que as pessoas estão, tipo, falando mais deste projeto, deste tipo de cripto, este tipo de mundo, de uma forma mais significativa. Então, eu comecei a conectar com mais pessoas no Space, tipo, pessoas americanas, pessoas que trabalhavam também na indústria. E eles me falaram: Ei, cara, você tem muitas coisas, você fala diferentes línguas, porque você não trabalha para a Crack, tá precisando muitas pessoas lá. Nossa, somente como assim? Eu apliquei, eu falei com uma pessoa que era meu chefe principal. O dia em 24 eles me contratou. Preciso você, preciso você.
É ok. E precisava porque depois do Covid, sim, as pessoas estavam aprendendo línguas, mas eu precisava também outra forma de fazer mais uma parte financeira, mais recursos financeiros. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, foi uma experiência muito legal, porque foi quando eu conheci mais do que falamos de assistência internacional de clientes da high network, indivíduos de altos patrimônios. E eu trabalhei pelos 2 anos, eu fiz muitas conferências com eles, e isso foi a maneira que me ajudou também a entender melhor todas as complicações internacionais de sistemas bancários, que são as dificuldades para os clientes. Então, tudo que estava trabalhando também, esta empresa me ajudou bastante a conhecer mais o que os clientes agora precisavam, este tipo de mentalidade também, o que eles estavam procurando como também uma necessidade principal, que seus negócios também não estavam tipo, recebendo as ajudas, os bancos não estavam ajudando as suas empresas, os seus clientes. E foi muito engraçado como eu cheguei a crack, mas depois desses anos eu decidi fazer mais do que eu faço agora. Acho que a grande lição que eu levo dessa história que você acabou de contar é que você ser ativo numa rede social como o X, como o Twitter, não é uma perda de tempo se você está realmente engajando e trazendo conteúdo que é útil para as outras pessoas, né? Se você está só lá no doom scroll, dando like, vendo, like, vendo, like, vendo, ok, isso aí pode ser que esteja perdendo seu tempo. Mas quem realmente traz conteúdo útil, compartilha histórias, compartilha coisas, é, especificamente o X, eu acho que abre muitas portas para pessoas que, né, você nem sabe quem pode querer te contratar ou fazer algum negócio com você no futuro. Acho que fica a lição, é um trabalho na Kraken através das conexões feitas no Twitter. Você também, Camila, você também, atividade no Twitter eu sei que já gerou muitos frutos. Vamos falar então um pouco da Colômbia. Você mencionou que fez, digamos, você mesma como cobaia, digamos, né, para fazer primeiro o seu próprio, depois fazer o da família e aí também fazer o das outras pessoas. Do seu lado, acho que é bem claro qual que era a vantagem de uma cidadania colombiana, de fazer a documentação colombiana para a família, levando em conta que a sua família mora ali em Táchira, fronteira, enfim, com a Venezuela. Mas o que você acha que torna a Colômbia atrativa para quem é expatriado? Então, principalmente, assim, por que a gente vê tanto europeu, tanto americano, canadense, enfim, indo para a Colômbia? O que a Colômbia atrai? Agora, a Colômbia é um destino que as pessoas estão falando muito depois de Covid, e as principais razões é pelo custos que são baixos, ou bastante baixos agora, em comparação de outros países latinos. Também a posição geográfica, que o aeroporto da Colômbia tem conexões com todos os países, é muito importante, uma coisa que não todos os países têm isto. E também as oportunidades também de negócios e investimentos. Muitas pessoas estão falando também dos minerais que agora você pode obter na Colômbia, e também os processos minerais de gás, tudo que é de forma natural. Agora muitas pessoas estão fazendo investimento. E também as propriedades, é verdade. Mas tudo também está mudando, e agora o setor que as pessoas estão olhando é mais de trazer oportunidades pelo mercado colombiano, porque é uma melhor adaptação. Entendi. Tem uma atratividade a nível de investimento, negócios para essas pessoas internacionais também. É, o custo de vida, acho que realmente é assim, preponderante, porque mesmo na América do Sul, que já é uma região do mundo barata, a Colômbia ainda é, se não o mais barato, o segundo ou terceiro mais barato do continente inteiro, né? É mais barato que o Brasil, é mais barato que a Argentina, então isso acaba tornando muito fácil, especialmente para a pessoa que vem talvez como nômade, como turista, aproveitar esse estilo de vida que consegue oferecer, né? Como que você
como que você compararia assim a Colômbia com outros países da América Latina? Talvez especialmente com o Brasil, em relação a custo de vida, em relação a também assim cultura do país, como que é a qualidade de vida na Colômbia comparada com o Brasil? Então, o Brasil agora mesmo, estamos morando no Brasil também, e uma coisa que eu estou olhando que os preços estão mudando muito rápido. Uma coisa que não está acontecendo na Colômbia. Na Colômbia tem muita segurança no aspecto que você vai receber a inflação em fevereiro, que estamos falando agora, em mês que vamos receber a notificação, mas você não vai olhar esse tipo eh, de muda no preço. Não muda como acontece no Brasil ou na Argentina. Agora a Colômbia está na terceira posição de preços mais baixos. Obviamente, o primeiro país é Paraguai. E agora, entre Paraguai e Colômbia, é uma discussão que estão falando as pessoas. Mas também é relativo, porque temos que também falar dos preços também do mercado que e dos trabalhos informais. O trabalho informal também nos indica que a economia também é baixa também pelos acordos das pessoas. Mas agora, em comparação de tudo o lado latino, é ainda a Colômbia que é a primeira posição de ter bons preços e também o Paraguai. Isso é uma verdade. E assim, e o fator qualidade de vida? Porque uma coisa que eu sinto muito conversando com os nossos clientes mesmo aqui na SETI é que geralmente quando a pessoa quer ir embora do Brasil, ela quer ir embora para um país que ofereça algo melhor, algo diferente, né? Ela não quer trocar. É sempre repetido aquela coisa, né? Ah, trocar de país na América Latina é trocar de barco no Titanic, né? Como que você vê a Colômbia em relação ao Brasil em outros termos de qualidade de vida, como por exemplo segurança, qualidade da saúde ou qualidade da educação? Você vê que é comparável, é melhor em alguns aspectos, em alguns lados é pior? Como que você compararia? Isso é uma boa pergunta, porque eu estou ajudando muitas pessoas que estão também deixando o Brasil. Eu estou morando no Brasil também para entender um pouco mais a situação, o que está acontecendo. E acho que a Colômbia tem os melhores serviços de educação privada e de saúde. Porque o que acontece é que a população do Brasil é muito grande e também um mínimo para as pessoas que têm acesso a isto. E quando você tem acesso, são custos muito altos que não vão pagar imediatamente. Mas na Colômbia, você tem tudo que é privatizado e você tem em diferentes classes sociais também. Na Colômbia, você pode escolher entre a 6, entre as suas opções 1 a 6, que é a mais baixa, a mais cara, mas você pode escolher isso. No Brasil, você deve escolher o mais top para poder ter essa qualidade. Uma coisa que não acontece na Colômbia, você pode deixar, você tem a competição de mercado mais desenvolvido do que você tem no Brasil. E uma coisa que também acho que na qualidade de saúde na Colômbia é perfeita. Eu gosto muito de esperar, quando eu chego na Colômbia, fazer tudo o que eu preciso, tipo de odontologia, tipo de saúde, todas essas coisas, porque são de baixos custos, as pessoas falam diferentes línguas, os doutores são especialistas nessas áreas, eles sabem como fazer seu próprio customer support ou atenção ao cliente, uma coisa que também o Brasil não está muito bem desenvolvido. Então, são as vantagens que eu posso dizer que a Colômbia tem os melhores serviços em tudo que você precisa em saúde e em serviços de educação. Eu acho que esse é um ponto que o brasileiro às vezes nem está ciente, né, de outros países, mas você vai para várias cidades da Colômbia e tem muitas instituições privadas de qualidade reconhecidas assim, nível top 5 melhor hospital de cardíaco da América Latina, top 3, assim, sabe, tem muitas instituições privadas e é justamente o que você falou, né? O Brasil ele meio que tem ou você usa o SUS
você não vai pagar nada e vai ser aquilo, vai ser o SUS. Ou se você vai pegar um seguro privado ou vai usar um particular, já vai ser algo mais lá para cima, mais caro. Falta, digamos, esse mercado do meio, que é o privado, que tem uma certa qualidade já, mas que não é tão caro quanto um sírio-libanês, um Einstein, uma coisa assim. E isso realmente... eu também tenho feito tudo quanto é exame na Colômbia, dentista, tudo mais, que acaba compensando até mais do que o Brasil, que já compensa mais do que talvez outros países europeus ou países norte-americanos, né? É que É que Diga, eu também gosto muito da diferença que eu gosto de mencionar também, que o Brasil, se você gosta de encontrar os doutores especializados, pessoas que são especializadas, deve fazer isso em cidades mais grandes, tipo São Paulo, você deve sempre viajar. Rio, Floripa, sempre são os mais reconhecidos. Não acontece na Colômbia. Se você está numa cidade pequena, você vai encontrar os bons doutores especializados que estão lá também trabalhando e que eles também trazem sua equipe das cidades grandes, tipo, se você é em Pereira, Barranquilla, onde Francisco é, e você gostaria de fazer algo especializado, eles trazem os doutores de Bogotá também, fazem tudo para você, ou mesmo eles fazem a especialização. Então, é uma coisa que não encontro muito rápida o acesso no Brasil do que no Colômbia também. Ainda nessa questão de qualidade de vida e desenvolvimento, eu queria saber como é que é a questão da conectividade, acesso a transportes na Colômbia, tanto urbano como intermunicipal, assim, né? No Brasil, por exemplo, a gente teve um problema histórico que foi um boicote às linhas de trens que estavam sendo desenvolvidas no passado e isso cessou. Aí eu queria saber se isso existe na Colômbia, essa conectividade entre as cidades, e também de voos, como é que funciona, se tem voos baratos, porque voo interno no Brasil também é uma coisa muito cara. Outra boa pergunta, porque os voos domésticos são muito baratos. Você pode encontrar voos diretos. Se você precisa viajar amanhã, você vai encontrar até 9 da noite as conexões de aeroporto, o que eu estava falando. Os aeroportos são bastante tecnológicos na forma que você pode estar na Colômbia sem ter problema. Agora, tipo, de pegar de Unibus, pegar, tipo, outros tipos de transporte, depende da cidade. No Medellín, você tem conexões diretas, você tem diferentes trens, mas as pessoas não gostam porque também leva tempo. Então, o transporte que as pessoas gostam demais agora é de pegar Uber, que é a coisa mais simples agora, porque não é caro. Tampouco não é caro como. É mais um pouco, mais ou menos parecido ao custo do Brasil. Mas se você gostaria também viajar no fim de semana para a praia, e menos de 30, US$ 40, que é aproximadamente de R$ 100, que você pode comprar um ticket de avião e de fazer a viagem sem ter problema. Uma coisa que dá é o benefício, o custo de qualidade de vida que você está tendo também. essa questão dos voos domésticos da Colômbia é bem legal mesmo, assim, você tem várias companhias domésticas, né? Além da Avianca, que é, digamos, a linha aérea nacional, tem as low cost, tipo o Wingo, enfim, que a Arajet também, da República Dominicana, está fazendo voos na Colômbia. Então você consegue muitos voos locais e o bom da Colômbia é que o país é pequeno, então o voo doméstico na Colômbia leva 1 hora. Você vai de Bogotá para Medellín, de Medellín para Cartagena, enfim, não é voo assim, igual ir para o Nordeste, coisa assim, que é algo mais longo, né? Os aeroportos, enfim, Bogotá é meio como Guarulhos, assim, é ali que vai ser basicamente as principais conexões internacionais e tem muita conexão internacional, assim, realmente voa para muito lugar. Os outros eixos são mais, tipo, sabe, o aeroporto, por exemplo, de Medellín é mais ou menos tipo do Rio de Janeiro, tipo, tem vários destinos internacionais, mas muitas vezes você ainda vai pegar uma conexão em Bogotá, igual você pega uma conexão em São Paulo. E mas é isso. Vale mencionar também tem boas linhas de ônibus intermunicipal, assim,
de fazer viagens para, vou para praia, alguma coisa assim, também tem linhas tipo a Copetran, que é bem boa em qualidade dos ônibus, enfim. E falamos de saúde, falamos de educação, falamos de custo de vida, falamos de infraestrutura. Eu acho que antes da gente falar dos trâmites migratórios e tudo mais, é interessante a gente tocar no ponto da segurança, que acho que é o que o brasileiro mais tem medo quando ele pensa num país da América Latina, especialmente a Colômbia, que tem um histórico, né? Tem o imaginário popular aí de Pablo Escobar, e, enfim, que muita gente ainda acha que é aquilo, né? O que você comentaria, assim, Gabi, da situação de segurança na Colômbia, nos principais destinos que os seus clientes têm se mudado? É comparável ao Brasil? Um pouco melhor, um pouco pior? Como você vê? Agora das cidades ou da parte migratória? Não, das cidades do país no geral, em termos de segurança física, assalto, assassinato, essas coisas assim. Ah, entendi. Então, é engraçado porque eu achava que Colômbia era perigosa até que eu cheguei ao Brasil. Eu devo dizer isso, mas eu fico com medo no Brasil. Eu acho que a inseguridade do Brasil é bastante grande em comparação do que em Colômbia. Estamos na Latinoamérica, não vou dizer muito seguro, tipo outros países europeus, não. Mas o que acontece na Colômbia é que você tem as cidades grandes e as cidades pequenas. Mas a inseguridade é tipo, se algo acontece, é que não vão, eles vão atentar contra a sua vida. É mais de fala se alguma coisa acontece. Mas a inseguridade na Colômbia, eu morei 8 anos lá, 9 anos quase, e não aconteceu nada para mim. Eu podia estar sozinha na rua, caminhando, não tinha problema. A situação de insegurança mais é quando você também está você está fazendo algo que não deve fazer, é uma coisa normal. Você também deve ser consciente do que você está fazendo, é? Mas é as cidades que eu posso falar que agora as pessoas estão dizendo que está muito inseguro possível, são as cidades grandes, obviamente, mas cidades mais pequenas, tipo Pereira, Manizales, Barranquilla, não são cidades inseguras, são cidades para famílias que você pode crescer com a família também, você pode ter seus negócios, você pode também ter seu celular, você não sente a segurança do que você sente no Brasil normalmente. Sim, mas é como todo. Agora, a Colômbia e Medellín são muito grandes e tem muitos estrangeiros também. Isso acontece outros problemas, traz também outras coisas mais perigosas. Então, você deve fazer atenção. Mas as cidades tipo Bogotá e Medellín sempre vão ser seguras, mais seguras do que é o Brasil, mas você deve fazer atenção. Sim, o tema da segurança, acho que uma coisa que realmente assim, deixa as pessoas muito, muito putas com o Brasil, mesmo os brasileiros, é ver essas situações de o cara vem pra roubar o seu celular, ele pega o seu celular e depois ele te dá um tiro, tipo, de graça, sabe? Você vê essas situações, tiveram algumas essas semanas que a gente estava gravando, que faz o sangue da pessoa ferver, né? Assim, caraca, eu não estou seguro nem se eu for assaltado e der o celular, o cara ainda pode chegar e dar um tiro ou coisa assim, porque ele acha que está impune, que não vai dar nada. Pelo que eu vejo em relação à criminalidade na Colômbia, tem também o problema de, sei lá, um cara numa moto chega, pega o seu celular, vai embora, ou, sabe, crimes, assim, É latino-americanos, eu assim. diria, mas eu vejo que não tem tanto de violência, de, tipo, morte gratuita. Geralmente, quando tem alguma coisa de morte, mataram um cara que estava envolvido com o tráfico, que aí realmente era, sabe, relacionado a essas coisas assim, mas não tanto de morte aleatória, sabe? Dessa morte que vem sem a pessoa poder prever, sem a pessoa poder saber. Eu não sei se você vê algo semelhante assim. É a coisa que eu costumo dizer às pessoas, a primeira coisa que eu aprendi na Colômbia que você deve ter em conta é que Colômbia tem 6 classes sociais.
e você deve saber onde você está morando e quais são as partes que você deve estar e onde você não deve estar. Então, as 6 classes sociais é uma coisa que não existe em outras partes, em outros países. Então, uma, três é meio perigoso, mas tipo centro da cidade que você deve fazer atenção. E depois 4 a 6 são as áreas mais seguras na Colômbia que você tem, onde você tem mais polícias, você tem mais as clínicas privadas, hospitais, tudo isso que são em estas áreas. Então, no Brasil, você pode olhar isso, que você pode estar em boas áreas e ao lado de uma favela. Então, isso não acontece na Colômbia, é bastante classificada a Colômbia. Então, são coisas que é importante falar, que se você vai estar em áreas perigosas, de saber onde você vai estar nesse momento, porque é classificado assim também pelo governo. Eu acho que esse é um conceito, inclusive, que a gente não tem um equivalente no Brasil, mas que é interessante para o pessoal que não sabe, que é o dos estratos, né? Basicamente, toda a cidade na Colômbia ela é mapeada e os bairros são classificados cada um em um estrato. Tipo, estrato 1 mais pobre, estrato 2 classe, né, pobre para média, 3 é tipo média baixa, 4 média... Enfim, você tem esses estratos literalmente divididos no mapeamento da sociedade e tem diferença, por exemplo, no IPTU que eles pagam, no imposto predial, quanto também nas contas depois de serviços. Muitas vezes quem é de um extrato menor paga menos pelo quilowatt na conta de luz do que o cara que é mais rico. Enfim, então eles meio que tem um sistema assim de tributação progressiva, ou seja, o pobre paga menos no IPTU dele se o imóvel está numa zona pobre, mas a zona é classificada como pobre. Ó. Você mora numa zona pobre. Não tem um equivalente tão direto de estratificação dos bairros da sociedade no Brasil, mas é um contexto importante para quem não sabe. É importante de falar disso porque você vai receber fatura, você vai morar lá. Então, se você está falando com pessoas onde você vai ter a seu propriedade, o seu investimento, vocês devem saber porque também os bancos vão mencionar isso, onde você está. Então, eles vão também, a sociedade colombiana também vai evaluar o seu lugar na sociedade, ou vai dizer, ok, eles são de esta sociedade, então eu vou dar esses benefícios a você. É muito engraçado de falar dessa forma, mas a sociedade colombiana, quando eles falam também de vocês, onde você eles podem identificar sua personalidade, de sua família, somente pelos níveis de sociedade. Então, é uma coisa também a falar, que os bancos perguntam isso algumas vezes, as universidades, as pessoas que você está conhecendo. Então, sempre é bom que se você quer fazer amizades, é de morar mais alto do que da outras zonas, que é considerado perigosas. Eu tive a experiência de ir para a Colômbia com o imaginário de que era um lugar violento e me surpreendi positivamente, né? Porque depois que a gente convive com a violência do Rio de Janeiro, de São Paulo e de capitais assim perigosas que tem no Brasil, né? Você chega num lugar como Bogotá, você fica surpreso de ver o nível de segurança que a cidade oferece, sabe? Você conseguir tranquilamente andar com o celular na mão no centro histórico da cidade, sem ter que ficar olhando para os lados, ver se tem alguém se aproximando. Isso de dia ou de noite é realmente assim, é de chocar pessoas que viveram a vida toda no Brasil. De repente, pensa assim, eu estou indo para um lugar perigoso e tenho uma experiência como essa. É verdade. Você tinha mencionado alguns setores econômicos que o pessoal tá buscando na Colômbia. Você mencionou a questão dos imóveis, que são bem rentáveis. Você mencionou a questão de gás e minérios também. Você vê algum outro setor que é interessante assim, para quem pensa em empreender ou iniciar um negócio do lado da Colômbia? Uma coisa, por exemplo, que eu só fui descobrir estando na Colômbia, que é uma grande indústria local, é a questão de call centers.
Assim, um monte de gente lá em Bucaramanga, enfim, tinham trabalhos de call centers para empresas internacionais que fazem todo o seu customer support para a Latam, fazem com o call center na Colômbia. Então é um ramo que eu nem sabia que a Colômbia era grande. É, de fato, a Colômbia tem uma das grandes oportunidades as pessoas falam mais inglês do que outras pessoas na América Latina falam. E também os custos que são baixos. Eu ia mencionar também o telemarketing, um dos primeiros negócios que os americanos trouxeram já 20 anos atrás, mais ou menos, e agora é um dos principais trabalhos no Bogotá, no Medellín, nessas cidades pequenas, porque você vai encontrar muitas pessoas que falam diferentes línguas. Então, é uma coisa que se você tem um negócio, você tem diferentes clientes nos Estados Unidos, no Brasil especialmente, que falam também os colombianos bastante português, você vai encontrar pessoas para o seu call center. E também os custos são baixos, porque o salário lá também é um dos custos também que deixa você a crescer também na sua empresa. E sim, e também é muito engraçado porque eu ia mencionar isso de telemarketing, é uma coisa muito, muito comum no Bogotá especialmente. O tema da educação, só queria fechar isso aqui antes da gente entrar na parte migratória. Como é que é a questão do... Assim, educação, tem uma educação de qualidade internacional a nível de crianças, adolescentes, tudo mais. E educação superior na Colômbia, assim, em termos de universidades, enfim, você tem uma experiência com ela? Assim, sistema público, gratuito e privado pago? Tem algum tipo de sistema misto? Como que funciona a questão universitária superior? Então, é interessante a forma como a Colômbia, eles planejam a educação, porque eles têm o sistema gratuito, claramente não é o melhor, mas todos devem apresentar um exame que deixam os estudantes entrar às universidades públicas ou privadas, como em Latinoamérica. Mas o problema é que para ter oportunidades de emprego, você deve fazer também uma universidade privada. O problema da universidade privada é que é bastante cara em comparação de outras universidades na parte latina. Então, para fazer o que é a inscrição da universidade, você deve fazer uns exames que o menino deve terminar no ano de ciclo. É uma coisa parecida do que é do Brasil, mas eles não têm uma lista de espera como tem o Brasil algumas vezes. Você pode ingressar no ano seguinte ou no próximo ciclo. Na Colômbia é que as universidades gratuitas que todo mundo gostaria de ingressar, mas são poucos. Então são algumas de 500 pessoas, 600 pessoas. Então é um pouco limitado, mas é possível. E também eles têm muito a tecnicatura, acho que é como falamos no português, de 3 anos, Curso técnico, né? é de um técnico, tecnólogo, que eles fazem, é mais normal na Colômbia, é mais econômico para as pessoas, eles fazem os 3 anos, eles começam a trabalhar também. Também eles têm um programa que se chama SENA, que é para todos, é entregado pelo governo colombiano, mas para ter tipo, com um conhecimento mais rápido, tipo madeira, tecnologia, coisas mais rápidas. Eles dão toda essa ajuda pelo um ano, máximo 2, e eles podem fazer trabalho também com empresas privadas. E isso que também na Colômbia tem muitas empresas privadas do que tem no Brasil. Então, todas as pessoas sabem que eles vão começar a trabalhar pela empresa privada, não pelo governo. Então, as pessoas preferem optar pela universidade que são pagas, o que podem fazer o mínimo de tempo para começar a fazer o seu trabalho o mais próximo aos seus 20, 21 anos. Entendi, algo que é mais direto para entrar no mercado, na economia privada, não tão forte, digamos, para funcionalismo
o concurso público, né? Vamos lá, então, assim, se a pessoa está interessada, achou legal que a gente conversou sobre Colômbia, talvez já conhecia um pouco antes sobre, quais são as principais opções de visto de residência para quem quer se mudar para a Colômbia? Assim, quais são as rotas disponíveis? Então, a Colômbia mudou suas leis ao final de 2023, onde eles fizeram ou trocaram alguns vistos mais difíceis e outros mais fáceis. Então, para entender melhor, devemos saber os três que são mais importantes para os brasileiros também para melhor entender, são os visitantes, migrantes e residentes. O visto visitante é o que conhecemos pelo passaporte, que você ingressa também e você pode ficar até 6 meses, ou através de nômada digital. E o visto que é normal, que muitas pessoas falam, mas que não deixa você ingressar o sistema de permanência, que é bom de esclarecer isso agora. E também você tem o visto migrante, que é o que vamos também falar, que vocês precisam para ter a largo prazo o residente, o visto de residente, que é o mais importante de falar também. Isso, basicamente na Colômbia é como essas categorias do M e o R, tipo, o M é, entre aspas, a residência temporária e o R é a residência permanente, né, em termos da duração e de quanto tempo a pessoa fica. Então, né, o V é, sabe, você vai, toma um carimbo, fica ali 3 meses, 6 meses, isso é o visto de visitante. O M é você realmente tem que fazer uma aplicação, vai obter o documento, a cédula, tudo isso. E aí depois de um certo tempo na M, você pode trocar para pegar a R finalmente, que é digamos, o passo final, né, de residência na Colômbia. Confere? Isso é. Então, o visto M, que é o migrante, pode ser dado através de um matrimônio, investimento, ou também um convênio através do Mercosul, que é o que os brasileiros têm. E tudo que é relacionado também a investimento no país. E também depende de outros fatores, mas os principais para mencionar é que você vai receber o visto M. E quando você tem o visto M, você sabe que vai receber o visto de permanência até depois de 2 anos de ter o visto M. Você vai trocar para isso. Então é mais importante. E o problema é que quando a lei mudou na Colômbia em 2023, isso que as pessoas que tinham o visto de nômada digital não tinham oportunidade de fazer para residente. Então, é uma coisa que as pessoas não sabiam como fazer. E sempre as pessoas chegam, mas eu fiz isso porque a lei não me deixa. E é por isso, porque a lei mudou. Então isso é mais importante, principalmente para quem não é brasileiro, ou seja, não vai conseguir fazer o acesso do Mercosul. Para quem está escutando e é português, é angolano, enfim, se você vai fazer o visto de nômade digital para a Colômbia, ele não é uma residência temporária visto M que leva para residência permanente depois, né? O visto de nômade digital não vai te dar cidadania no futuro, não vai te dar residência permanente. Ele é para você ficar no país, mas ele não dá essa base de longo prazo. Você teria que ou trocar para casar com uma colombiana e pegar uma residência, ou investir, ou pegar um emprego, ou abrir uma empresa, aposentadoria, enfim, né? Tem que pegar uma das outras categorias migratórias principais. Gabi, quem está ouvindo aqui, a grande maioria é brasileiro. O visto Mercosul, a princípio, nos países do Mercosul é o mais fácil para brasileiro geralmente, mas a forma que ele funciona depende dos países, né? A aplicação, por exemplo, no Uruguai e no Paraguai, ambos são Mercosul, mas não são a mesma coisa. Como que funciona a residência Mercosul na Colômbia? O que a pessoa precisa apresentar? Como que funciona? Ela aplica da Colômbia? Ela aplica de fora da Colômbia? Como é que é o processo do Mercosul? O processo é muito mais simples do que em outros países, porque você pode fazer isso online, ou você pode fazer isso em pessoa, como você prefere. E os únicos documentos de fazer são os antecedentes criminais apostilhados e seu passaporte. Somente isso. Você tem esses 2 documentos
e você pode fazer a inscrição na imigração e eles vão dar a resposta quase imediatamente. Não é rápida, mas uma vez você vai dar toda essa documentação, eles vão dar o visto M, que é o migrante. E é tudo, é o mais fácil para os brasileiros. E aí, uma vez que a pessoa recebe esse visto M, ela já consegue pegar cédula, consegue pegar as contas como um local, consegue fazer tudo como um residente colombiano. Sim, então eles vão receber a documentação colombiana, tipo a cédula, que é a documentação, e depois você deve se inscrever no sistema tributário colombiano que se chama NIT. Começa, você pode fazer contas bancárias, você pode estar no sistema colombiano também de saúde, se você quer ter benefícios. Então, esses dois documentos. E esses documentos dependem do tempo que eles vão dar de duração. Não, eles também mostram quanto tempo. Porque você tem vistos que eles vão falar que você precisa, por exemplo, não de Mercosul, por exemplo, e outros que você tem de plano de saúde. E se você pega o plano de saúde pelo menos um ano, eles vão entregar seu visto pelo ano. Então você deve também fazer atenção ao que tipo de visto você acha que é mais fácil. O visto de Mercosul pode dar até 2 anos, e depois de 2 anos você pode fazer a renovação sem problema, mas também depende. Depende também deles. É uma coisa que eles não dão de forma imediata. Acho que uma coisa importante de entender também é o quanto que a Colômbia exige, quer que a pessoa esteja fisicamente no país, né? Uma grande vantagem da residência paraguaia que muita gente tem buscado é que justamente se aplica para residência temporária, depois de 2 anos consegue converter, e com a residência permanente a pessoa só precisa estar um dia a cada 3 anos no Paraguai, né? Como que são esses requisitos de presença tanto na residência temporária quanto na residência permanente? A pessoa precisa morar 6 meses ao ano na Colômbia? Não precisa, não precisa. Então, o documento de visto migrante, o M, vai deixar você estar com essa documentação pelos 2 anos. E você pode voltar uma vez cada 2 anos. Quando você vai fazer a segunda renovação, que é no quinto ano, você pode aplicar para R. E você não tem problema, mas você deve ter presente de fazer isso, de estar no país uma vez cada 2 anos. Então, não é uma presença física requerida. Ou seja, um dia a cada 2 anos com a residência permanente também é algo mais tranquilo, não precisa, igual vários países europeus, morar o ano todo na Colômbia. Dá para ter como um backup mais. Isso é. E tendo esses documentos, você está apto a trabalhar no país, estudar no país, carteira de motorista você pode tirar também. Não escutei? Eu perguntei se, tendo essa documentação, você está apto a trabalhar no país, estudar no país e também tirar a carteira de motorista. Sim, se você tem essa documentação, você pode fazer a carteira de motorista, tudo porque você já está no sistema tributário. Se você faz o sistema tributário, você pode ingressar também na universidade, tudo. E o mais importante é saber que você pode estar lá legalmente. Acho que um ponto importante quando você fala de estar no sistema tributário é que a gente está falando da pessoa ter o número fiscal colombiano, né, o equivalente do CPF brasileiro, mas a questão de você pagar impostos de renda ou não vai depender se você fica os 6 meses no país ou não, né? A Colômbia é um dos países que é bem, digamos, estrita com essa questão dos 183 dias, né? Se você ultrapassa o período dos 183 dias, eles te mandam um e-mail depois falando, olha, né, esse ano você ficou acima dos 183 dias, estamos esperando a sua declaração de imposto de renda, né? Algo que eles contam exatamente. Não é igual outros países que, às vezes se passa um pouco, enfim, não dá nada. Na Colômbia eles vêm. Então, a questão tributária, o número tributário, né, para você ter o acesso todas as questões bancárias, saúde, enfim, mas o imposto em si a ser pago depende se você vira residente fiscal ou não, né? Certo. E acontecendo isso, você passando os 183 dias, passou a ser um residente fiscal, passa a pagar imposto, como que funciona o regime tributário da Colômbia?
O regime tributário na Colômbia é bastante simples porque são os bancos que vão enviar informação para o sistema tributário. Então, se você está tendo seu dinheiro nos bancos colombianos, eles vão notificar o sistema tributário, o governo, que você está tendo uma movilização de tanto de dinheiro. Eles devem enviar esta notificação quando você tem mais de US$ 20.000, que são 75 milhões de pesos colombianos. Então, é que o sistema financeiro é conectado com o governo, eles trabalham junto. Se você não tá funcionando com dinheiro dentro da Colômbia, você está fazendo suas transações fora da Colômbia, você não é residente tributário na Colômbia. Somente é residente. Basicamente, a vigilância é muito dentro do que é feito do país, né? Eles não... Você tem que declarar também as contas que você tem no exterior e tudo mais, mas o nível de controle que eles têm é muito mais nas contas colombianas, né? Vale até mencionar, em termos de sistema bancário colombiano, que eles também têm, não um equivalente, porque não é do Banco Central, né? Mas eles têm algo que é parecido com o Pix lá, que é o NEC, né? Então, quando você está morando na Colômbia, para qualquer lugar que você vai fazer compra, enfim, você consegue fazer com o NEC, que é instantâneo, sem taxa, todo mundo usa, enfim. Então, é algo que é bem cômodo de ter a residência na Colômbia, justamente você conseguir usar o NEC para tudo e nem precisar sair com dinheiro na rua, né? Comparado com quando a pessoa ainda não está bancarizada no país. Você falou que você precisa declarar as contas que você tem no exterior, mas é igual no Brasil, que tem a lei das offshores, que taxa a sua renda estrangeira, mesmo se você não levar para a Colômbia? Como é que funciona? Então, você deve declarar, mas a declaração é uma forma muito fácil de fazer, porque se você não tem nada que demonstrar dentro da Colômbia, se você está ganhando dinheiro dentro da Colômbia, e você está tendo toda a sua estruturação offshore, e você não precisa de pagar os impostos da Colômbia, porque seu dinheiro não está no sistema bancário colombiano e você não está recebendo nada da Colômbia. Então, é assim como também funciona como no Brasil, que você falou, também pode funcionar na Colômbia. E o problema também de não ter algumas vezes dinheiro, como eu estava falando, Francisco, é que você não pode ter acesso ao sistema de descontos, também de benefícios que tem a Colômbia, que são muito legal. Mas ter os preços, ter em mente que eles vão reportar se você tá tendo o dinheiro em um custo que é o limite, o dinheiro de um limite. Se você tem mais de 20.000, US$ 22.000 pelo ano, você deve declarar isso, porque isso vai ser reportado. É só um adendo, né? O que ela falou que você não precisa pagar o imposto da empresa offshore, não é como funciona no Brasil agora. No Brasil você tem que pagar imposto mesmo que não retire o dinheiro, mesmo que não traga para o Brasil, mesmo que não faça nada. O Brasil atualmente está tributando, mas na Colômbia não. Então na Colômbia, se o dinheiro fica na entidade offshore, você não precisa tributar ele, né? Então dá para utilizar offshores, igual o Brasil antes de 2024, basicamente, que pioraram nesse aspecto. Mas legal. E, assim, para quem não... A gente falou da residência do Mercosul, né? É uma residência que permite a pessoa trabalhar, permite a pessoa estudar. 2 anos depois consegue trocar para residência permanente, né? A residência R, que a gente já mencionou. E das outras opções, digamos, a pessoa que nosso ouvinte português quer conseguir residência permanente na Colômbia, então não conseguiria via visto de nômade. Quais as opções principais que ele tem? Você mencionou investidor, mencionou em fazer um negócio. A pessoa pode simplesmente, sei lá, comprar um imóvel, ou ela tem que investir em um projeto específico? Como é que funciona? É muito fácil também na Colômbia. Você pode ter, através de um investimento,
também pode fazer através de uma compra, também pode você fazer de um convênio. Você tem diferentes formas de fazer o convênio se você não é parte de Mercosul. A única coisa é que esses vistos vai precisar que você tenha um plano de saúde. E a ideia é que o plano de saúde você pode comprar mais de 2, 3 anos, que é o tempo que você precisa também de mostrar que você vai estar lá a longo prazo no país. Então, se você vai comprar um plano de saúde de mais tempo, eles vão também aprovar a você com o mesmo tempo de plano de saúde. Por isso que muitas pessoas falam, mas a imigração me informou que este visto tinha 2 anos, mas foi aprovado um ano. É, porque o plano de saúde que você comprou foi pelo ano. Então, você deve ter presente que se você vai fazer um visto de investimento, de negócios, de matrimônio, eles têm muitos de saúde também, que você tem uma coisa que você deve fazer na Colômbia, mas você deve ter presente isso, que eles vão avaliar com o plano de saúde pessoal. Geralmente esses requisitos são para que a pessoa mostre que ela vai poder se tratar, o que quer que seja, se der um acidente, que não vai depender do sistema público do país, né? É engraçado que eles juntam isso com o tempo do visto. Acho que é algo que não é tão comum assim de outros países fazerem igual. E aí, assim, Gabi, o processo da residência permanente depois, ele é basicamente só fazer a troca ou a pessoa precisa demonstrar que ela, sabe, teve algum vínculo com o país ou que ela tem alguma intenção permanente no país? Eles exigem algum requisito adicional ou é mais só trocar Nada. status? Nada, somente trocar o status, pagar os impostos que são mínimos e tudo. Eles não têm outras coisas para falar a gente ou eles vão exigir. Até o momento, isso não é mudado. Eles mudaram tudo no 2023 e até hoje tudo é que não precisa você demonstrar que você tem algo na Colômbia e que você pode fazer o pagamento e eles vão fazer a renovação de cédula. Pô, maravilha. E assim, não, a pessoa para residência temporária não tem alguma questão que possa fazer ela perder, assim, se ela durante a residência temporária não estiver na Colômbia, ela não caduca, não expira, não tem alguma coisa assim? A residência temporária, quando eles fazem a primeira vez, é se eles não faz, se eles têm o tempo, a validação na cédula. Então, quando você recebe, você deve fazer a renovação uma semana, 2 semanas antes, um mês antes do que você tem na cédula. Mas você vai receber isso ao momento que é aprovado. Quanto tempo eles acham que você pode ter. Algumas vezes isso muda. Então, a validação vai ser demonstrar o momento de ser dado. Entendi. Então sempre fazer antes da data que está de expiração na documentação, algumas semanas já tá bem. Isso. Maravilha. E como é que é o caminho, digamos, depois para a cidadania, assim, para o brasileiro e para o não Mercosul? Quanto tempo que a pessoa precisa ficar na Colômbia para poder pleitear uma cidadania depois? E quanto tempo que leva esse processo também, né? Que isso varia muito de país para país. A cidadania pode ser feita depois de 5 anos, depois que você tem seu visto de residente. Então, você pode começar a aplicar seu cidadania. Não é difícil porque você pode fazer isso online e você pode fazer isso através de uma aplicação que eles vão apresentar a você. E simplesmente de demonstrar que você está legalmente, ou também que os passaportes que você tinha utilizado, mas também e depende o que eles vão perguntar também quando você começou o processo. Eles também vão fazer perguntas de gesto. Não é difícil, mas também eles devem fazer validação de qual é a necessidade. Se você também tinha família antes, também eles vão avaliar também seu caso. Se você vai fazer porque você precisa um investimento, porque o tempo também de duração.
Mas normalmente na Colômbia é mais fácil quando você já tem 5 a 7 anos morando no país. E tem algum tempo mais curto para quem é casado com um colombiano, tem filho na Colômbia, ou, por exemplo, é de um país também da América do Sul? Infelizmente, para casados, na nova lei de 2023, isso mudou. Agora eles têm que ter mais de 10 anos, 10, 9 anos que estão juntos, então é outro processo, mas é mais longo do que como serviços de vistos de Mercosul. Mas aí os do Mercosul tem um processo mais rápido do que o processo padrão. Correto, correto, porque antes as pessoas podiam ter a documentação colombiana ou o passaporte colombiano até os 8 anos. Agora é mais 10 anos e mais complicado. Então, a forma mais rápida para fazer é através do visto de Mercosul. Entendi. E aí, então, para quem é sul-americano, o processo não vai levar 8, 10 anos comparado com o processo normal. Vale a pena pegar uma cidadania paraguaia para poder acelerar o processo de cidadania colombiana. Não sei se funciona. Não, mas o brasileiro também consegue pegar o processo Eu Mercosul. estou dizendo assim para um europeu e tal. Ah, sim, sim. Ah, sim, é verdade. Sim, também através do passaporte paraguai, de Paraguai. Boa. E para quem está pensando em fazer, talvez, ter uma estrutura financeira, empresarial na Colômbia, questão de contas bancárias, empresas, como que é esse processo de abertura de conta bancária? A pessoa consegue fazer isso sendo estrangeiro ou ela precisa ter residência, por exemplo, igual no Paraguai, que é muito difícil conseguir uma conta sendo de fora? Como é que é por lá? Então, é fácil quando você já tem uma documentação legal na Colômbia. E quando você tem a sua cédula e o NIT, que é o sistema tributário, você pode ingressar ao sistema bancário. E agora, para ter empresas, a mais simples ou as mais comum é que se chama SAS, que é Sociedade de Ações Simplificadas no português, é a mesma coisa no espanhol. É simplesmente que é diferente cada cidade tem um comércio, comércio de interno, que é um comércio privado que vai deixar você trabalhar como um número de identificação que vai ajudar a você a ter a empresa. É bastante simples, mas o número de imposto vai ser diferente do que é em diferentes cidades. Por exemplo, também se você tem um tipo em Barranquilla, ou Medellín, ou Bogotá, uma empresa que vai ser de tecnologia, vai ser depende porque eles também vai deixar que as empresas que estão também trabalhando no mesmo setor pode também ter uma competição. Então, por exemplo, pode ser de 19% os impostos com a empresa SaaS, ou pode ser de 32%. Também depende do tipo de negócio que você está fazendo na Colômbia. Mas é também na cidade. Então é bom de explicar porque muitas pessoas não conhecem isso. São tipo os impostos municipais que outras cidades não têm, os impostos de empresas privadas que estão fazendo a mesma coisa que outras pessoas não sabem. Então é bom de explicar isso. Entendi. E aí, para quem está pensando em investir na Colômbia, por exemplo, caso mais fácil, comprar um imóvel, alguma coisa assim, geralmente tem alguma vantagem fiscal de ser residente ou ser não residente? Ou tem uma vantagem assim, de ter o investimento via uma empresa ou investir como um indivíduo? Porque, por exemplo, no Brasil, né, por exemplo, aluguel no Brasil. Se você é um indivíduo, morando no Brasil, paga até 27,5%. Se você não mora no Brasil, paga 15% no aluguel. Ou seja, é melhor não morar no Brasil para ter um investimento imobiliário. Na Colômbia, assim, você saberia dizer como que é isso? Se é geralmente mais fácil investir ou mais interessante investir como não residente, residente, empresa, pessoa? Então, depende do que você também gostaria de fazer. E como pessoa como empresa, vai ter as mesmas condições, mas também da proteção jurídica que você vai fazer.
Se você vai fazer tipo como pessoa, você deve também falar como banco, também deve fazer a declaração tributária do que estávamos falando antes. Mas se você vai fazer jurídico também eles vão fazer muitas perguntas e mais coisas para saber que você tem o dinheiro para poder a ajudar a você. Então, algumas vezes pode ser mais fácil se você faz tipo pessoal do que você faz com a empresa. O melhor é que você pode fazer com seu nome, porque ao final do dia eles não vão fazer mais fácil o processo. Algumas vezes com as empresas podem ter mais complicações e eles vão perguntar muitos detalhes e também coisas que você não tem ao momento, tá? Então, isso depende também dos benefícios, mas muitos colombianos também quando fazem negócios com você, eles podem também fazer que o relacionamento com você pode ser fácil fora da Colômbia. Isso também é possível. Muitos colombianos fazem negócios nos Estados Unidos, eles também tentam de trocar as coisas nos Estados Unidos. Uma jurisdição americana, também é uma boa coisa de mencionar. E vocês estão, sabe, está mais no sistema também, desfrutando, mas também fazendo negócios com os colombianos em outras estruturas. Um ponto também que vale mencionar de quem é residente é que a Colômbia tem um regime bem parecido ao Simples Nacional brasileiro, né, que tributa menos com base no faturamento, que é o Régimen Simple tributário. Então, para quem já é empresário no Brasil via o Simples, tem um regime mais ou menos semelhante, que você paga menos do que o imposto corporativo padrão, porém não tem ali as deduções, enfim, é um paralelo assim, bem interessante dos dois países para quem busca empreender ou ser profissional autônomo até, tem esse tipo de coisa. Tem alguma grande vantagem, você diria assim, de ter contas bancárias colombianas? Você mencionou que tem descontos interessantes localmente. Tipo nível, digamos, Paraguai, de 30% off com o cartão de tal banco, alguma coisa assim? Ou é um pouco mais leve, assim, os benefícios? É mais leve os benefícios. Muitas pessoas gostam de, por exemplo, o NEC que você mencionou, que é tipo Pix no Brasil. É possível de ter bons descontos também quando você tá comprando nos supermercados, mas não é grande de 30%. É mais como cashback, o que vocês falam no Brasil, que é mais de dar de volta quando você vai voltar no supermercado, coisas assim. Mas as vantagens da Colômbia e agora que é mais difícil utilizar o sistema tipo internacionalmente, porque eles devem evaluar onde o dinheiro está chegando, eles podem também parar o dinheiro alguns meses. Então, a estrutura colombiana não é boa no sistema bancário, porque eles também têm muitas sanções, como outras instituições privadas também por a reputação de dinheiro, que onde vem o dinheiro, ou onde você está fazendo esses negócios, sabe? Ainda isso está acontecendo na Colômbia, por isso que eu fico um pouquinho nervosa quando uma pessoa me fala, tenho uma conta, eu vou fazer uma transferência, você acha que sou bom? É, depende, porque algumas transferências vão ser vistas como tipo um dinheiro que não é bom visto no sistema bancário, podem fechar também suas contas. Eu conheço muitas pessoas que perderam suas contas bancárias, então isso tem também seu lado positivo, que é de também estar lá, de ter mais facilidade com as pessoas, sim, no dia a dia, mas também tem o seu lado negativo. Acho que é uma situação mais parecida com o Paraguai mesmo, de que a conta é útil localmente, né, para você usar NEC, para você ter alguns descontos, enfim. Mas assim, a Colômbia não é a jurisdição que você recomendaria para uma grande conta internacional de investimentos, para ser o seu maior depósito de ativos, enfim, né? Para isso, não use a Colômbia. A Colômbia é interessante mais para outras coisas do que para isso. Não, eu queria dizer que o seu dinheiro não está, todo o seu dinheiro não é bom em Colômbia e tudo.
Eu ia perguntar como que é o acesso ao crédito na Colômbia, né? Você tendo as contas abertas e tudo mais, qual que é a dificuldade ou facilidade para ter para o estrangeiro agora residente ter acesso a esses créditos? Sim, todos têm. De fato, ano passado, todos os estrangeiros tinham os interesses também. Os interesses do banco são bastante altos na Colômbia, mas eles ficam atentos aos movimentos dos estrangeiros porque eles sabem que eles estão trazendo investimento internacional. Eles dão facilmente nas cidades grandes, tipo Bogotá ou Medellín, se você abriu sua conta bancária, eles vão olhar que você tem umas contas específicas para alguns movimentos. Eles vão, inclusive, chamar a você e falar que eles têm essa oportunidade, mas não são créditos muito altos. São de US$ 3.000, US$ 2.000, para saber como você faz esses movimentos. Além disso, você também tem créditos de renda ou de investimentos para casas. Eles também fazem isso, mas os interesses do ano passado foi muito grande. Então, muitas pessoas pensaram que era uma boa ideia e depois isso foi ruim. Isso também arruinou um pouquinho a economia da Colômbia com esses créditos. Então, os bancos agora estão um pouquinho temerosos. Entendi, já não é mais tão aberto o crédito quanto era antes, né? E para quem ficou interessado, assim, então, na Colômbia, entendeu as opções de visto, Mercosul, dá para aplicar online, maravilha. O que você acha que são aspectos importantes para considerar em termos de, assim, aspectos culturais para adaptação para uma vida na Colômbia, assim? Que é muito diferente o estilo de vida ou como as pessoas são? O idioma acho que é o ponto inicial que todo mundo já sabe, né? Vai ter que aprender espanhol. Mas, assim, em termos culturais, o que você vê que são as principais diferenças ou semelhanças que tem com o Brasil? Então, a primeira coisa é de bem aceitar a cultura colombiana, porque é bastante diferente do que é da cultura brasileira. E também a língua é bastante fácil de falar e de entender. O sotaque é uma das mais fáceis de toda da América Latina, mas também é que eles também têm uma forma de fazer também negócios, de falar de sua cultura. Eles têm esse nacionalismo que não muitas pessoas gostam, como muitos estrangeiros, mas é parte deles, é parte da sua essência como pessoa. E outra coisa que eu gostaria também de falar é que vocês vão encontrar muito barulho por todos os lados, por toda parte. Uma coisa que no Brasil é mais respeitar, as pessoas respeitam, mas você vai encontrar muito zoom, zoom, zoom na rua e também na cidade, nos prédios. Então, uma coisa que os colombianos gostam muito da festa, muito de beber, a coisa normal. Eu pensei que eram os brasileiros. Depois, quando eu estava no Brasil, oh não, estamos colombianos. E de também aceitar essa cultura que é bem engraçada também de entender, mas que também é lindo, é muito linda a Colômbia. Aí eu preciso dar a minha percepção sobre os colombianos, que para mim os colombianos eles são os brasileiros que falam espanhol. Não tem lugar na América Latina onde eu me sinta mais em casa do que na Colômbia. Eu acho muito fácil fazer amizade com colombianos. A primeira semana que eu estive na Colômbia, de repente eu me vi sentada na sala de um colombiano, no chão da sala do colombiano, sem tênis, bebendo, conversando, e eu pensei assim, nossa, eu tô realmente muito à vontade, muito em casa. Isso é muito difícil atingir esse grau de intimidade tão rápido com pessoas em outros países, né? E enfim, eu acho que é verdade o que ela falou, que tem muito barulho, eles gostam de beber, de muita festa, mas dependendo do lugar que você está no Brasil, é assim também. Então, dependendo de onde você cresceu no Brasil, não há tanto estranhamento assim. Não, concordo, assim, essa coisa de se sentir muito em casa foi algo que eu gostei muito da Colômbia, e a razão pela qual eu também estou fazendo a minha residência aqui, que pra mim acho que é a cultura
mais parecida com a brasileira que tem na América Latina. Assim, a Argentina também é um país maravilhoso e tem muitas semelhanças com o Brasil, mas a cultura argentina é algo meio separado. Assim, os argentinos eles têm a parada deles, eles são muito orgulhosos da parada deles. Eu acho que assim, a Colômbia tem muitas similaridades com o Brasil. E até essa coisa de ser um pouco nacionalista, assim, pô, o brasileiro reclama muito do Brasil, mas se alguém de fora vem falar alguma coisa do Brasil, o brasileiro tá ali, né, também defendendo a pátria aqui de um jeito que é muito forte, né? E de forma geral eu diria que o brasileiro ele é muito bem recebido na Colômbia, assim, os colombianos tratam muito bem os brasileiros, assim, como, não sei se primo, sabe? Mas tem dessa coisa que a Camila falou de ter uma intimidade bem rápido, de ter uma amizade bem fácil, eu diria, com os colombianos, que com outras culturas geralmente é mais difícil, assim, até citando novamente, mas não de forma pejorativa, os próprios argentinos que eles acabam tendo um pouco mais aquela cultura europeia de demorar mais para fazer amizades, demorar mais para incluir você no círculo de amigos. Eu sinto que a Colômbia tem um pouco mais de abertura em relação a isso. E muito legal. Eu acho que combina bastante para quem quer um país ainda parecido com o Brasil, mas melhor na parte tributária, com um custo de vida mais baixo, com uma segurança e saúde melhores. Acaba sendo uma vantagem. Hoje um país está logo ali do lado. Gabi, se pudesse assim deixar... Você mencionou algumas cidades, Medellín, Bogotá, Pereira, Barranquilla. Você pode dar digamos, um pequeno, rápido tour das regiões mais recomendadas para cada tipo de pessoa? Assim, para quem que você recomendaria Bogotá? Para quem que você recomendaria Medellín? Para quem que você recomendaria Pereira? Se puder fazer um guia. Claro, claro. Então, se você tem família, mais de dois meninos, três meninos, se você gosta mais da vida relaxada, gosta do clima úmido, também da praia, é Barranquilla. Eu gosto muito de Barranquilla. Mas se você também gosta também um pouquinho das cidades que você pode viajar sem ter problema, fim de semana, e encontrar boas praias, é Santa Marta. Santa Marta, e você pode conectar com a Barranquilla, também com Cartagena, e pode também voltar. Mas se você também prefere o clima que mais frio, você gosta mais disso, então é o centro da Colômbia. Então, o centro da Colômbia também pode ser um pouquinho mais baixo de Bogotá, que são pequenas cidades também. Você tem muitas cidades ao redor, mas o clima é muito legal porque também tem uma altitude. É mais alto do que você tem no Brasil. Então, você vai ter um clima templado. E também se você gosta mais de um clima mais cálido, Manizales, Pereira, você também vai ter Bucaramanga, é uma cidade muito legal. Eu gosto muito de Bucaramanga também. Pamplona, são cidades também pequenas, de montanhas, que são parecidas ao que é Medellín, mas pequenas. E são muito gostosas também e muito seguras também, que Francisco conhece também. E essas são as pequenas cidades. O que eu gosto muito de dizer é a diversidade colombiana, é que você tem tudo. Se você quer frio, calor, ou você quer essa temperatura quente, você vai encontrar todas as áreas. E tudo é a uma hora no avião. Então, se você não acha que é a cidade, tá bom, você vai pegar o carro de ônibus com Ecopetrol. Você pode também fazer isso no avião. E muda isso tudo, mas de desfrutar, sabe? De não estar ficando num só lugar. Que a ideia é que você pode também aprender de outras coisas que eles fazem em outras partes da Colômbia. Eu queria só complementar aqui que ela mencionou ali atrás a questão da língua, que é fácil de entender. E aí eu queria fazer essa ressalva também, que foi o lugar onde eu melhor desenvolvi o meu espanhol, porque eu conseguia entender o que eles estavam falando comigo, então eu conseguia engatar nas conversas. Então, às vezes, tem alguns espanhóis com um acento muito acentuado e você não consegue entender o sotaque, né? E com colombianos eu não tive esse problema, realmente, assim, foi bem fácil ali a comunicação. Vale mencionar que depende de onde são os colombianos, né? Dependendo, sabe, um costenho assim, às vezes tem um sotaque mais forte. A Colômbia tem muitos sotaques também, é um ponto a mencionar, mas no geral eu diria que também
é um espanhol que é bem fácil de entender. Legal, você mencionou várias cidades na costa, mencionou cidades médias, mencionou ali Bogotá, Medellín. Acho que a gente cobriu todos os principais destinos. Acho que, assim, só pra gente encerrar, Gabi, se você tiver alguma última mensagem, dicas, recomendações que você deixaria para quem está interessado, gostaria de conhecer mais da Colômbia ou está considerando como um país para viver, o palco é seu. Sim, claro. Então, algo que você vai também entender muito é de ter paciência nos processos burocráticos. Colômbia é um país bastante burocrático do que outros países. Acho que, pessoalmente, eu ganhei mais a paciência do que eu ganhei, tipo, Paraguai, Argentina na Colômbia. É uma coisa pessoal, mas pode ser que não seja o mesmo caso para vocês. E a segunda coisa de também aceitar a cultura, que você pode também ter umas diferenças, que é a mesma coisa, mas estamos no mesmo continente, mas é diferente, e tá bom, tá legal. E sobretudo de aprender muito a língua. E a língua é a primeira coisa que eu sempre falo, e por isso que também eu cresci com o meu negócio, entendendo que você deve também respeitar o que as pessoas também estão fazendo em outras culturas, também tentar falar com eles, entender outra maneira de falar, de entender as opiniões. Então, são as coisas que eu gosto sempre de mencionar como dicas práticas e, sobretudo, de desfrutar da vida lá, que é muito gostosa. Acho que essa parte de desfrutar é a parte mais interessante da Colômbia, porque Paraguai geralmente a pessoa vai para descansar, vai para vantagens fiscais. A Colômbia é um lugar que você vai para aproveitar, porque tem muita coisa para aproveitar. Tem praia, tem Amazônia, tem cidade, tem vila histórica, tem montanha, tem cachoeira, enfim. É um país muito bom para aproveitar, igual o Brasil é um país muito bom para aproveitar. Então, nisso também acabam sendo muito semelhantes. É, Acho que é isso. Camila, do seu lado, alguma última dúvida? Não, bom, já que a gente tá falando de aproveitar, só uma recomendação, assim, se alguém tá assistindo o vídeo e tá indo pra Colômbia, não deixem de visitar o Museu do Ouro, onde tem a exposição azteca. É muito legal que eles mostram a história do ouro na Colômbia e foi um dos melhores museus que eu visitei na América Latina. Em É Bogotá, na esse. capital. É. Bogotá. Maneiro. Não É. cheguei nesse museu, mas a próxima vez que eu for em Bogotá eu já anoto também. Maravilha. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer, Gabi. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje no podcast. Lembrando, a Gabi é a nossa parceira especialista aqui na SETI para os temas de residência, cidadania na Colômbia. Então, se você está interessado em fazer o seu processo migratório colombiano com a Gabi, confira aqui no link na descrição, que vai ter o link para você marcar uma consulta, uma chamada diretamente com ela para ela tirar suas dúvidas e também já preparar a sua aplicação para você fazer esse processo. Tá? Eu estou concluindo o meu agora, acho que para os próximos podcasts em breve vou ter a minha cédula para mostrar. Na verdade não, porque estou voltando para o Brasil, mas quando eu voltar para a Colômbia, aí eu vier buscar minha cédula, aí eu mostro assim que estiver pronto. E aí depois fica de prova aí que estamos fazendo também. É isso, Gabi, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente conosco. Muito obrigado a todos que estiveram assistindo aí ao vivo diretamente na nossa comunidade. Convido também, se você está escutando agora no YouTube ou Spotify, para participar das próximas gravações ao vivo, entrando na nossa comunidade da SETI. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Gabi. Tchau.